Alguma vez você já se questionou como nosso sistema solar aparecia no passado? Os planetas seriam como são hoje ou eles teriam uma aparência totalmente diferente? Neste vídeo, vamos viajar de volta no tempo para descobrir como os planetas eram há 3,8 bilhões de anos atrás. Por que escolhemos especificamente 3,8 bilhões de anos? Essa data foi selecionada porque nessa época o sistema solar estava concluindo um período conhecido como período de bombardeio pesado tardio, que ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse período, em uma escala cósmica relativamente curta, os planetas e objetos do interior do sistema solar foram alvo de inúmeros impactos de asteroides. Vamos começar falando dos planetas gasosos, Júpiter, Marte, Saturno, Urano e Netuno. Normalmente, começaríamos pelos planetas mais próximos do Sol, mas faremos uma exceção aqui, pois os gigantes gasosos não sofreram muita mudança em sua história. A razão para isso é que eles não possuem uma superfície sólida. Durante o período de bombardeio pesado tardio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano e Netuno experimentaram muito impacto de asteroides. Mas esses objetos mergulharam em suas nuvens, e consequentemente sua aparência permaneceu praticamente a mesma. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno podem ter mudado ligeiramente de cor devido aos minerais que os asteroides depositaram em suas nuvens, mas isso foi um efeito muito sutil. Isso foi deduzido a partir do impacto do cometa Levy 9, que colidiu com Júpiter em 1993. Este cometa depositou uma grande quantidade de material na superfície de Júpiter, criando um poderoso vórtice escuro no planeta, o que alterou ligeiramente a composição de suas nuvens. No entanto, é mais provável que os planetas gasosos tenham tido uma aparência semelhante à que tem hoje, embora suas luas talvez fossem diferentes. No passado remoto, é possível que os gigantes gasosos não tivessem tantas luas como tem agora. Por exemplo, Netuno e sua maior lua, Tritão, provavelmente não fazia originalmente parte deste planeta e foi capturado pela gravidade de Netuno ao longo do tempo. Vamos agora nos concentrar nos planetas rochosos, que eram completamente diferentes do que são hoje. Há 3,8 bilhões de anos, Mercúrio apresentava uma superfície repleta de crateras, similar à Lua, resultado de inúmeros impactos de meteoritos, variando de poucos metros a milhares de quilômetros. Algumas das crateras são relativamente recentes, com apenas milhões de anos. As crateras mais antigas foram fortemente erodidas, provavelmente devido às bruscas variações de temperatura, que variavam entre 350 graus Celsius durante o dia e os menos 170 graus durante a noite. Assim como a Lua, Mercúrio aparentemente passou por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos. Durante esse período, Mercúrio sofreu impacto em toda a sua superfície, beneficiado pela quase ausência de uma atmosfera que pudesse desintegrar ou desacelerar esses objetos rochosos. Nesse tempo, Mercúrio também era vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava proveniente do interior do planeta, resultando em planícies lisas, semelhantes às marés da Lua. As planícies de Mercúrio possuem duas idades distintas. As mais jovens são menos caracterizadas e se formaram provavelmente quando os fluxos de lava cobriram a superfície anterior. Uma característica marcante da superfície do planeta são as inúmeras dobras de compressão que atravessam essas planícies. Supõe-se que, à medida que o interior do planeta esfriou, houve uma contração e a superfície começou a se deformar. A superfície de Mercúrio é significativamente afetada pelas forças de maré exercidas pelo Sol, que são cerca de 17% mais fortes do que as exercidas pela Lua na Terra. Um destaque da geologia de Mercúrio é a Bacia de Calores, uma enorme cratera de impacto que representa uma das maiores depressões conhecidas em todo o nosso sistema solar. Antes do sobrevoo da sonda Messenger, estima-se que seu diâmetro fosse de cerca de 1.300 km, mas descobriu-se logo depois que sua dimensão é aproximadamente 1.550 km. Essa formação geológica contém algo nunca visto antes em qualquer outro corpo celeste, uma rede de rachaduras estreitas e terreno liso, conhecido como a Aranha. No centro dessa formação há uma cratera, mas não se sabe se ela está relacionada com a formação da Aranha. Todas essas características mostram que Mercúrio teve um passado extremamente violento, e muito provavelmente sua aparência era completamente diferente do que é hoje.
Devido aos inúmeros impactos de meteoritos e cometas, o planeta era um verdadeiro mar de fogo. Vênus, atualmente conhecido por sua chuva de ácido sulfúrico e temperaturas que ultrapassam os 480 graus Celsius, nem sempre Vênus foi o inferno ardente que é hoje. De acordo com todos os dados disponíveis, é muito provável que bilhões de anos atrás, Vênus fosse bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio de meteoritos, diversos cometas colidiram com os planetas rochosos, incluindo Vênus. Como sabemos, os cometas são corpos gelados e representam os maiores reservatórios de água do nosso sistema solar. Quando esses cometas atingiram Vênus há bilhões de anos, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade o suficiente e uma atmosfera adequada, essa água poderia ter se acumulado, formando oceanos, lagos e rios. Acredita-se que, na história do sistema solar, o clima e a atmosfera de Vênus fosse mais ameno, com temperaturas em torno de 50 graus Celsius apenas, algo muito mais hospitaleiro se compararmos com as atuais temperaturas de Vênus. Com essas temperaturas menores, Vênus poderia ter tido o oceano repleto de água, semelhante à Terra, e possivelmente ter reunido as condições adequadas para abrigar a vida. Durante aproximadamente 300 milhões de anos, Vênus provavelmente reteve toda a água fornecida pelos cometas e apresentava uma atmosfera rica em dióxido de carbono. No entanto, algo aconteceu ao longo do tempo, resultando no gradual acúmulo do dióxido de carbono, provocando o aquecimento de toda a atmosfera e a evaporação completa da água. Ao longo dos anos, o planeta foi aquecendo e retendo gases de efeito estufa, transformando-se de um lugar amigável e tranquilo com água em um dos ambientes mais quentes do sistema solar. A Terra, sem dúvida, nosso planeta passou por uma grande transformação notável ao longo de bilhões de anos. Nem sempre a Terra foi o belo lar azul e pacífico, com oceanos e florestas cheias de vida abundante que conhecemos hoje. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, após o período tardio de bombardeio, a Terra apresentava uma aparência bastante diferente. Nessa época, estava no início do período arcaico, com uma evolução em sua crosta terrestre, onde já havia movimentos das placas tectônicas e uma estrutura interna semelhante à atual. No entanto, a característica mais marcante era o excesso de calor. Estima-se que houve mais atividade sísmica devido à incrível velocidade de formação da litosfera. Além disso, a atmosfera continha uma concentração maior de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono, e não tinha oxigênio livre. A temperatura na Terra era semelhante aos níveis atuais. Astrônomos acreditam que o Sol estava cerca de 1/3 menos brilhante do que é hoje, o que pode ter contribuído para o resfriamento global. Nesse período, a Terra teve o maior volume de gases de efeito estufa em toda a sua história. Como podemos ver, há bilhões de anos, a Terra não possuía as condições para abrigar a diversidade de vida que conhecemos atualmente. Na verdade, poucos seres vivos de hoje conseguiriam sobreviver às condições extremas que nosso planeta apresentava naquela época. A Terra passou por uma evolução impressionante, tornando-se o lar acolhedor e diversificado que é hoje.